Meus irmãos e minhas irmãs, no início de cada meditação, ninguém se esqueça de pedir ao Espírito de Deus a graça de entendê-la bem e, sobretudo, a graça de poder interiorizá-la mediante a reflexão que segue a explicação. Diante dos olhos temos, neste momento, o capítulo 21 do primeiro livro dos Reis, versículos 1 a 26. Trata-se do episódio famoso da vinha de Nabote. Cada retirante terá a oportunidade de ler atentamente o texto, refletindo ou grifando as palavras fortes ou as frases que mais chamam sua atenção. As coisas se passaram desta maneira. Acabe, rei de Israel, possuía sua residência em Samaria, a capital daquele reino. Junto à residência de Acabe, pegado a ela, havia a residência e o horto de um certo Nabote, que aparentemente parecia ser um estrangeiro. Acabe desejava aumentar o seu jardim, aumentar o seu horto, e propôs a Nabote que lhe vendesse a sua propriedade. Em troca lhe daria ele, Acabe, uma outra, ou, se Nabote preferisse, lhe pagaria em dinheiro. Nabote respondeu-lhe secamente: não, longe de mim entregar ou vender a herança de meus pais. E desta feita, Acabe, irritado, voltou para a sua casa. Contrariado, deitou-se na sua cama, virou para a parede e não conseguia dormir. Sua mulher, Jezabel, aproximou-se dele e lhe perguntou: mas por que o rei de Israel se encontra nesse estado? Acabe lhe contou o ocorrido. Jezabel, ela também, irritada, dirigiu-se nestes termos a Acabe: assim se comporta o rei de Israel? Pois deixa para mim esta ação e eu a resolverei. E a resolveu da seguinte maneira: escreveu cartas a anciãos da cidade para que acusassem Nabote de ter blasfemado contra o Deus de Israel e contra o próprio rei. Estes, ao receberem as ordens de Jezabel, fizeram o que ela havia proposto e pedido, propalaram na cidade uma falsa afirmação. Nabote maldisse a Deus e maldisse ao rei, sublevaram a cidade, trouxeram Nabote para o tribunal. As falsas testemunhas repetiram a acusação e Nabote foi condenado à morte e foi decapitado. Tendo realizado o que pretendia, Jezabel se dirigiu ao marido e lhe disse: podes tomar posse
da vinha de Nabote, porque ele não existe mais. Ele foi decapitado, ele está morto. Vendo ou sabendo que Nabote havia morrido, Acabe desceu ao quintal do vizinho a tomar-lhe posse, a assumi-lo e anexá-lo à sua propriedade. Mas é neste momento que acontece o inesperado. Inesperado tanto para Jezabel quanto para Acabe. Elias se coloca na presença de Acabe. Mataste e ainda por cima roubas? Pois eis o que diz o Deus de Israel: no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu. Bem a lei do talião, olho por olho e dente por dente, no Antigo Testamento. No local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu. E aqui podemos fazer uma pausa para a nossa reflexão e meditação. Elias se apresenta para nós neste texto como um profeta de justiça social. Ele não é apenas um homem de Deus. Ele não é apenas um defensor de Yahvé, o Deus de Israel. Ele não é apenas alguém sustentado por uma viúva ou sustentado por um anjo numa peregrinação às fontes da religião javista, o Monte Horebe ou Sinai. Ele é também um profeta de justiça social. E, sob este aspecto, ele se assemelha a outros tantos profetas de justiça social, como Amós, sobretudo Amós, mas também Isaías e Jeremias. Ele se torna um precursor destes profetas. Com outras palavras, o Deus de Israel não se contenta apenas com o culto, ainda que seja um culto esmerado. E na época de Elias, havia 2 santuários no reino do norte ou de Israel, no extremo norte Dan e no extremo sul Betel. Mas Deus não se contenta simplesmente com o culto lá realizado. Ele quer que o culto seja o ápice, o ponto alto de uma vida vivida na aliança. E a vida na aliança comporta não apenas mandamentos com relação a Deus, os famosos mandamentos da primeira tábua, os 3 primeiros mandamentos, mas envolve também os mandamentos da segunda tábua, os mandamentos que dizem respeito às nossas relações, que devem ser justas e fraternas com os nossos irmãos, se quisermos viver na aliança de Deus, se quisermos ser partners de Deus, se quisermos ter comunhão com Deus. Sim, um profeta de justiça social. E sob este aspecto, Elias se torna um homem moderno, um homem de todos os tempos, mas um homem do nosso tempo também. Um homem que grita contra a mentira, contra a falsidade, contra a usurpação indevida, contra a corrupção, contra o assassinato. E não é disto que as nossas cidades estão cheias? Na verdade, sacerdotes, sobretudo, como Elias, com este fogo, com esta preocupação,
existiram e existem. E posso dizer a mesma coisa de certos fiéis, que não compactuam com o mal que se realiza na nossa sociedade. De maneira mais sofisticada, o que fez Acabe, o que fez Jezabel, não se perpetua, não se multiplica e não aparece todos os dias em nossas casas, através da mídia, do rádio, da televisão, dos jornais. Não se trata da avidez de pessoas que se desligaram inteiramente de Deus, se secularizaram totalmente. Não se trata de pessoas para quem parece que o mal é por demais atraente. Pior, existem pessoas que parecem sentir um prazer em realizar o mal. Parece sentir um prazer em prejudicar o outro. Parece sentir um prazer em destruir o outro. Não se trata apenas de pessoas físicas. Os males de que padece a nossa sociedade atual brasileira são males que provêm deste mesmo ninho de Acabe e de Jezabel. A ganância, a sede de poder, a sede de perpetuar-se no poder, a sede de ter mais, de possuir mais, de ser mais do que os outros, de elevar-se acima dos outros, de se tornar superior, de poder balançar sobre os outros. Infelizmente, é disto que se alimenta o jornalismo de todos os dias. É disto que se alimenta os noticiários televisivos de todos os dias. E para satisfazerem a esta sede insaciável de poder e de riqueza, não tem o menor escrúpulo em destruir a vida de um outro. Que é que faz aquele que entra e se torna traficante de drogas? Que é que faz aquele que explora a prostituição infantil ou a prostituição de mulheres? Que é que fazem aqueles que possuem poder e podem manobrar com as próprias mãos o dinheiro público, ou seja, o dinheiro que não é deles? Não estão os nossos meios de comunicação repletos de notícias deste tipo? E depois pipocam CPIs que não terminam mais. Algumas delas perfeitamente inócuas. Não contam estas pessoas com advogados importantíssimos, capazes de descobrir na legislação uma vírgula fora do lugar, uma acentuação indevida para libertar estas pessoas da cadeia. Não nos sorriem elas de maneira cínica, porque contam com estes protetores poderosos. Infelizmente, à primeira vista que pode, a pobre Igreja Católica no nosso país, diante deste mundo de miséria moral e miséria social, o que pode
a Igreja Católica diante de homens que se tornaram brutos, que se tornaram desumanos, que se tornaram verdadeiros animais e para os quais a vida do outro não vale nada. Perfeitos egoístas, que pensam apenas no próprio poder e no próprio dinheiro. E a vida pública não está cheia de pessoas assim? Ou somos ingênuos a imaginar que para lá ingressam apenas pessoas repletas de boa vontade e todas elas prontas para servirem os demais? É esta a imagem que recebemos dos nossos homens públicos? É esta a imagem que recebemos de nossos governantes? É esta a imagem de desinteresse próprio, de perfeito serviço, de perfeita abnegação, de perfeita doação aos demais? Ou percebemos todo o contrário? Excelências se chamam uns aos outros, sem outro desejo a não ser encher o seu próprio ego e encher também o seu próprio bolso. O Deus de Israel, o Deus de Elias, o Deus de Jesus Cristo, o único Deus de todos os tempos, põe de lado estas pessoas. Não se revela a elas. E este é o seu maior castigo. Estas pessoas não procuram a Deus, pois ficam sem Deus. E ficarão para sempre sem Deus. Até um dia em que descobrirem a enormidade deste estado. Até o dia em que descobrirem as trevas de onde se meteram, ou para onde se meteram. E neste dia começará o seu suplício. Puseram Deus para fora da própria existência, não o honraram, não o serviram. No próximo criado ou feito ele também à imagem e semelhança de Deus, desrespeitaram-no a mais não poder, pois o castigo deles é não viverem mais com Deus. Sim, para eles serve a lei matemática ou física na mesma velocidade com que A se afasta de B, B se afasta de A também. Na mesma velocidade em que eles se afastam de Deus, Deus também se afasta deles e os deixa sozinhos. E esta gente morre sem Deus. E passa da vida para a eternidade sem Deus. E passa desta vida para a eternidade de mãos vazias. Com uma diferença: lá não encontrarão os advogados que possuíam aqui na terra. Lá não encontrarão espertalhões capazes de modificar aqui ou ali os mandamentos de Deus. Lá deverão encarar o próprio juiz. Não. Dito com outras palavras, estas pessoas podem fazer pouco da justiça deste mundo. Podem sorrir diante das acusações e dos promotores públicos. Podem sorrir cinicamente diante de todos nós, certos de que não lhes acontecerá nada. Mas uma coisa é verdade: se afastaram de Deus, Deus aceita este afastamento e um dia estarão diante do juízo de Deus. E naquele dia não existirão outros advogados, a não ser as boas obras que não realizaram, a não ser os bons propósitos que não colocaram em prática. É assim. Já neste mundo são castigados. O castigo é intrínseco.
afastaram-se de Deus, Deus se afastou deles. Preferiram uma vida na violência e na perturbação da sociedade, preferiram uma vida na corrupção, preferiram uma vida nas trevas, Deus os respeita. Continuam ali, continuam vazios, porque o homem se enriquece no ser e não no ter. E assim, vazios, caminham a passos gigantescos em direção à própria eternidade, em direção ao juízo particular e universal. Nós, caríssimos irmãos, gostaríamos de, como Elias, apontar os erros da sociedade. Graças a Deus temos uma imprensa livre que o faz. E o faz com inclemência, com bastante realismo e com liberdade. Mas cada um de nós deve afastar-se disto e devemos, diria mais, ter compaixão dessas pessoas, ter compaixão destes homens que não souberam viver, que não souberam levar a sério a sua única vida e que assim totalmente despreparados, totalmente avessos a Deus, totalmente desligados dele e não se importando minimamente com ele, vão se aproximando dia após dia do famoso encontro. E naquele encontro estarão com as mãos vazias. Sim, deveríamos ter pena, deveríamos ter dó destas pessoas que dia após dia cavam a própria sepultura, cavam a própria ruína. E como não buscam Deus, Deus permite que vão até o fim e depois recolham eles próprios o fruto daquilo que cavaram ou daquilo que semearam. Sejamos como o profeta Elias. Individuemos nós também os males que afligem nossa igreja em primeiro lugar, nossas comunidades em primeiro lugar, porque também temos telhados de vidro, e a sociedade em segundo lugar. Nós também podemos gritar, e houve momentos em que o povo brasileiro soube sair às ruas e gritar contra desmandos que correm o risco de nunca serem verdadeiramente controlados. Estas coisas fazem bem. Isto desperta a consciência de um povo, desperta as suas responsabilidades. E para nós católicos é o momento para nos revestirmos da força e da coragem de um profeta Elias. Mataste e ainda por cima roubas? Pois eis o que diz o Deus de Israel: no mesmo lugar em que lamberam o sangue do outro, lamberão o teu também. Também tu terás o mesmo fim, pois exatamente aquilo que o homem semeia é o que colherá. Mas devemos, por outro lado, preocupar-nos com cada um de nós a ver se de um modo ou de outro, de uma maneira ou de outra, ainda que pequena, não os imitamos em nossas ações.